A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje gostaria de meditar com os irmãos, mais uma palavra pastoral aqui do canal Retornando às Escrituras, Hoje eu gostaria de meditar com vocês a respeito do que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Neste versículo fala sobre a igreja dos primogênitos, O que seria essa igreja dos primogênitos? Essa igreja dos primogênitos seria a igreja que Deus está montando, que Deus está edificando, a noiva de Cristo. Então, irmãos, Deus está edificando uma igreja, Apesar de nós termos as nossas igrejas denominacionais, que muitas vezes podem falhar, essa igreja que Cristo está montando, que é a igreja dos primogênitos, essa igreja nunca vai falhar, Porque Deus está montando a noiva de Cristo. Eu gostaria de falar a respeito dessa igreja dos primogênitos. E o interessante é que a palavra de Deus, ela nos dá dica, nos dá pista a respeito de como Deus escolhe os primogênitos. Como Deus escolhe os primogênitos para essa igreja. E nós temos que olhar então para o Antigo Testamento, para as sombras e figuras, para nós identificarmos, para nós entendermos como Deus então ele separa, Ele separa esses primogênitos. E quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, nós encontramos ali dois personagens, Caim e Abel. Os dois eram irmãos. Caim era o primogênito e Abel era o seu irmão. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que tanto Caim quanto Abel eram dois sacerdotes, porque eles trouxeram oferta ao Senhor. Só que a palavra de Deus diz que a oferta de Caim, ela não foi aceita. Caim era o primogênito, mas a sua oferta não foi aceita. Mas a oferta de Abel, ela foi aceita. A oferta de Caim não foi aceita porque Caim trouxe do fruto da terra. E Deus já tinha avisado para Adão e Eva que a terra estaria amaldiçoada. E Caim sabia disso. Mas mesmo assim, Caim trouxe a oferta do fruto da terra. Por isso que a oferta de Caim não foi aceita. Mas a oferta de Abel, Abel trouxe do cordeiro, Abel trouxe um cordeiro para o Senhor. E o cordeiro, ele representa Cristo, Então, por isso que a oferta de Abel foi aceita. E a palavra de Deus diz que Caim, ele se afastou da face do Senhor e foi morar numa terra chamada Nod. E nós sabemos também que Lúcifer, ele também foi afastado da presença do Senhor a partir do momento em que houve a rebelião, lá nos céus. Lúcifer foi afastado da presença do Senhor. Então, irmãos, é interessante nós fazermos essas comparações, por quê? Porque o Senhor, ele quer nos trazer esclarecimentos a respeito do modo como ele atua, a respeito da sua vontade, Então, a oferta de Abel foi aceita, mesmo ele não sendo primogênito, mas a oferta de Caim não foi aceita, Mesmo ele sendo primogênito, mas a oferta de Abel foi aceita. Quando a gente vai para outro personagem, Abraão, Abraão, ele teve dois filhos, Ismael e Isaac. Ismael era o primogênito. Ismael era o fruto da capacidade de Abraão. E Isaac foi o fruto da promessa, Quando nós olhamos para a vida de Ismael, que foi o primogênito, a palavra de Deus fala que Ismael, ele se ajuntou com a família de Esaú, E a palavra de Deus fala que Ismael também era caçador, E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos que Nimrod também era um caçador, A palavra de Deus diz que Nimrod era um caçador poderoso nas mãos do Senhor. E quando a gente olha essa expressão poderoso caçador, a impressão que tem é que é uma coisa boa, mas não era uma coisa boa. Nimrod foi uma pessoa que afrontou a Deus face a face, Essa expressão poderoso caçador do Senhor significa que Nimrod afrontou a Deus face a face. E Ismael era caçador, Mas Deus aceitou a Isaac, não a Ismael, Ismael era filha de uma egípcia, a Agar, E a palavra de Deus diz que lá em Gênesis 22, quando Deus se dirigiu a Abraão, e Deus disse para Abraão, Abraão, toma teu filho, teu único filho, Olha só que interessante, Deus usa a expressão, toma teu filho, teu único filho. Mas Deus não sabia que Abraão também tinha Ismael?
Mas Deus não considerou Ismael como filho, Deus considerou somente a Isaac. E quando Deus fala assim, toma teu filho, teu único filho, Deus é como se Deus estivesse expressando, né, a imagem do seu filho através de Isaac. Ou seja, Isaac então representa o próprio Cristo, Isaac tipifica o Cristo. Por isso que nós temos na palavra de Deus que Ismael tipifica a antiga aliança e Isaac tipifica a nova aliança, né? Aí quando nós continuamos a história se repete através de Isaac, né? Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito. E quando nós olhamos a história de Esaú, nós vimos que Esaú, a palavra de Deus diz que ele desprezou a primogenitura, né? Quando a palavra de Deus diz que ele desprezou a primogenitura, significa que Esaú desprezou as coisas de Deus, né? E a palavra de Deus diz que Esaú vendeu a sua primogenitura por um guisado vermelho, né? E o Senhor faz questão de colocar a cor desse guisado. E quando nós olhamos lá para Apocalipse capítulo 12, nós temos ali um dragão vermelho, né? Então veja bem que Deus enfatiza a cor do guisado com a cor do dragão, né? Para nós juntarmos essas duas informações, né? E a palavra de Deus fala que Esaú era peludo. E quando nós vamos lá para Daniel apresenta um bode peludo, né? Que era o rei da Grécia, né? Veja bem como Deus nos leva, né, para fazermos comparações na sua palavra. E quando nós olhamos então para a vida de Jacó, né, nós vemos que Jacó tramou um plano, né, com sua mãe Raquel, e esse plano ele foi chancelado por Deus. A palavra de Deus diz que Jacó se vestiu de Esaú, e no momento em que Jacó se vestiu de Esaú, ele foi abençoado pelo pai, né? Isso aí tipifica o próprio Cristo, irmão. No momento em que Cristo ele se revestiu de Adão, né, para poder morrer pelos nossos pecados, né? E depois que ele morreu, ressuscitou, ele foi abençoado pelo Pai. Então, por isso que Jacó, ele é um tipo de Cristo. Então, veja bem, para a gente entender, né, essa questão da escolha dos primogênitos, veja bem, né, que nós temos aí personagens como Caim e Abel, e Deus escolheu Abel, Ismael e Isaac, Deus escolheu Isaac, Esaú e Jacó, e Deus escolheu Jacó. Então, irmãos, essa é a forma como Deus escolhe os seus primogênitos. Então, quando a gente entende essa escolha de Deus, quando a gente entende o que Deus está fazendo, a gente entende como fazer parte dessa igreja dos primogênitos, né? Então, irmãos, esteja sempre na presença do Senhor para que você faça parte dessa igreja dos primogênitos, essa igreja que Deus está montando, porque Deus está montando a sua noiva, né? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para você nessa oportunidade, né? Que você realmente se firme na presença do Senhor. Deus está montando essa igreja gloriosa, né? A noiva de Cristo. E se você quer fazer parte da noiva de Cristo, né? Entenda como Deus faz as suas escolhas, né? E não só faça parte de uma igreja denominacional, né? É importante você frequentar uma igreja denominacional, mas o mais importante é você fazer parte da igreja, da noiva que Deus está montando. Amém, irmãos? Então fica essa palavra no seu coração, que Deus abençoe a sua vida, né? Que Deus faça prosperar a sua vida espiritualmente, materialmente, em todas as áreas, e que você seja vitorioso e faça parte dessa igreja da noiva de Cristo. Amém, irmãos? Então, obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, né? Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like, seu joinha, e aguarde aí as próximas palavras pastorais que nós estaremos postando aqui no canal. Amém, irmãos? Então fiquem todos na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém.